Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, por atender nosso chamado para esse momento de estudo. Para a gente começar os trabalhos da tarde, vamos fazer uma prece juntos. Com os nossos pensamentos voltados para Deus e com os corações alegres. Alegres por recebermos um companheiro que veio atender o nosso chamado, para refletir conosco temas importantes desta tarde. Agradecemos, Deus amado, e te pedimos, inspire nosso irmão nas reflexões da tarde, ampara-nos no propósito de conhecer cada vez mais a beleza e a maravilha que a doutrina espírita nos proporciona. Que os bondosos amigos espirituais estejam conosco, inspirando-nos as melhores reflexões e assimilação do conteúdo da tarde. Que tua paz, Senhor, nos envolva hoje e sempre. Graças, Senhor. Boa tarde, pessoal. Muito bom ver todo mundo aqui, casa cheia, né? E é uma grande oportunidade para todos nós. Estamos felizes por termos aqui o Cosme Massi, sua esposa, e não vamos falar aqui de tudo que ele faz, porque senão ia ficar muito tempo e na área profissional é uma lista imensa. Mas não podemos deixar de ressaltar o trabalho dele junto à nossa doutrina espírita. Isso nós não vamos abrir mão de dar conhecimento àqueles que ainda não tiveram oportunidade. O Cosme Massi, filósofo, professor, conferencista, conhecido por seus estudos e divulgação do pensamento de Allan Kardec. Ele é criador do IDEAC. E quem for aqui da nossa casa e participa dos nossos cursos, treinamentos, sabe o quanto nós divulgamos, né? Esse instituto de pesquisa, onde ele tem lá os roteiros de estudo. É fantástico o IDEAC, o trabalho do IDEAC. Ele também é o idealizador do Kardecpédia, que foi o primeiro instrumento que nós tivemos aqui no Brasil de alta pesquisa de espiritismo, e foi muito significativo para todos nós que temos cursos em nossas casas espíritas. Também ele profere vários cursos online na área de educação, tem uma atuação muito importante junto a universidades. E dessa forma, além de tudo isso, e ser físico também, nós hoje vamos ouvir falar de doutrina espírita e o que ele pode nos trazer de ensinamento, de vivência dentro do tema escolhido por ele. Muito obrigada. Agora é com o Cosme. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria para nós, muito especial, voltarmos a esta casa para conversarmos sobre o tema que nos foi proposto. São chegados os tempos. Quando examinamos a obra de Kardec, vamos encontrar pelo menos duas principais referências sobre esse tema. São chegados os tempos. Allan Kardec vai, na sua primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, apresentar uma mensagem do Espírito de verdade, que no meio do segundo parágrafo,
ou no segundo parágrafo, ele vai dizer: eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando Allan Kardec coloca esta mensagem do Espírito de Verdade como prefácio, ele faz uma observação, dizendo que esta mensagem resume a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo daquela obra. Lembrando que esta obra, Imitação do Evangelho, vai se tornar já no ano seguinte, 1865, o Evangelho segundo o Espiritismo, que estudamos aqui, principalmente a partir da sua terceira edição de 1866. Então, Kardec coloca que esta mensagem, ela resume o verdadeiro caráter do Espiritismo. Isso é muito importante, porque, veja, na frase que eu citei do Espírito de Verdade, ele diz que são chegados os tempos para que todas as coisas pudessem ter um verdadeiro sentido. Verdadeiro sentido sobre as coisas que tratam da alma. Aquilo que é a alma, o que é verdadeiramente a alma, o que é a vida futura dessa alma, como ela vive, quais são as penas e recompensas futuras que aguardam esta alma, seja após a morte do corpo, seja em outras existências corporais. As leis que regulam a vida desta alma ou espírito neste universo, encarnando e vivendo no mundo espiritual. As leis morais que prescrevem aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Então, o verdadeiro sentido disso vai ser colocado a partir da construção do Espiritismo como a única e genuína ciência da alma. A primeira ciência da alma, muito bem construída por Kardec e pelos Espíritos. Mas não somente esse caráter está presente, mas também aquilo que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que ele coloca que esse prefácio também resume os objetivos dessa obra. E nós vamos perceber que nesta obra Allan Kardec vai mostrar que o pensamento moral de Jesus, ou do Espírito de Verdade, podia ser interpretado à luz do Espiritismo, de forma que a gente pudesse compreender o que estava por trás daquele pensamento, muitas vezes por metáforas que Jesus apresentou e que a gente lê lá no Novo Testamento a partir dos evangelistas. Então, veja que são chegados os tempos, nesse primeiro momento, significava que naquele tempo a ciência espírita estava sendo construída, estava quase totalmente pronta, já no ano de 64, só faltava Kardec ainda fazer aplicações como ele faz no Céu, Inferno e na Gênese, mas as suas bases já estavam consolidadas, então a ciência espírita estava posta. Então são chegados os tempos para que ela pudesse dar o verdadeiro significado que era importante compreender a partir do ensinamento do Cristo. Então essa foi um momento importante em que esta frase, são chegados os tempos, foi colocada na obra de Allan Kardec, no prefácio do Evangelho. Mas existe um outro tratamento que Kardec vai dar a esse tema, são chegados os tempos, mais adiante, no seu último grande livro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E nesta terceira parte, as predições, no capítulo 18, Allan Kardec vai dar exatamente esse título, são chegados os tempos. Agora não é mais o tempo apenas de construção da ciência ou do verdadeiro sentido das palavras do Cristo, isso já foi dado, isso já estava na obra de Kardec, mas agora ele vai fazer uma leitura de outras posições que surgiram à sua época, em que se dizia que eram chegados os tempos para a regeneração do planeta, para a renovação
do planeta em que a gente está vivendo. Então, é exatamente nessa parte que vamos tratar aqui. Eu não vou aqui entrar nesta parte que está no Evangelho. Isso ficaria para uma outra oportunidade. Aqueles que me acompanham até pela internet, já tenho palestras explicando essa belíssima mensagem do Espírito de Verdade, mas nós vamos entrar aqui no capítulo 18º da obra Gênesis, para entender um pouco o que está por trás desse capítulo. Já adianto a vocês que a gente vai poder apenas dar uma pincelada. O capítulo tem mais de 25 páginas, gastaria um tempo muito grande se a gente quisesse mergulhar em todo o capítulo. Então eu escolhi algumas coisas, algumas pequenas páginas desse capítulo para a gente poder tratar, ok? Para que a gente tenha pelo menos uma ideia da grandiosidade deste capítulo. Então é por aí que a gente então vai conduzir esse nosso bate-papo, que vai durar aí mais ou menos uns 50 minutos, até às 15 horas. Às 15 horas será feito um pequeno intervalo, para que vocês possam relaxar um pouco, esticar as pernas, tomar uma água. Depois voltamos, e aí trataremos ainda de algumas questões que porventura vocês queiram formular, e também, se for necessário, voltamos a alguns aspectos do capítulo que não deu tempo de ser abordado, ok? Combinado assim, a previsão, portanto, desse nosso bate-papo vai de 2 horas até as 16h30, se vocês não ficarem cansados. Por isso aí o intervalo no meio, para que vocês possam descansar. Quem está falando é muito mais fácil do que quem está ouvindo. Ouvir cansa mais, dá sono, ainda mais a gente falando assim, vai dar sono, vai dar cansaço, numa tarde dessa quente, quem está falando fica muito mais descansado do que quem está ouvindo. Mas antes de eu entrar aqui no capítulo, são chegados os tempos, é necessário, no meu entender, fazer uma pequena introdução. Porque como o capítulo vai tratar de uma questão que é muito falada no movimento espírita do mundo de regeneração, da regeneração desse planeta, vale a pena, antes da gente entrar no capítulo, até para a gente entender um pouco os termos, estudar um pouquinho o que Kardec já, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, esse capítulo 3º dessa obra, Kardec vai tratar junto com os espíritos para a gente entender um pouco o que é isso, até para que a gente possa situar o que significa isso, mundos regeneradores. Então, vejamos lá. Kardec vai pegar nesse capítulo primeiro a ideia do que seria a classificação dos mundos ou dos planetas que os espíritos fazem. Que classificação é essa? De que maneira eles procuram caracterizar os planetas ou os mundos habitados a partir do seu progresso intelecto moral. Então Kardec vai, eu destaco aqui apenas o que está em negrito ali, para que não tenhamos muito tempo de entrar em detalhes. Ele diz lá que nós temos os mundos de expiação e provas, que são é o nosso mundo. A Terra é um mundo de expiação e prova, onde domina o mal. Alguém tem dúvida disso? Que nós estamos no mundo em que domina o mal, e às vezes a gente pensa o mal sem refletir. Nós sentimos ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, revolta. Então, domina o mal. Mesmo nessa sala, se nós saíssemos aqui e pedíssemos para cada um dissesse se esses vícios de vez em quando ele sente, temos certeza que a maioria talvez dissesse sim. Então domina essas emoções ruins que vão dar origem às nossas ações ruins. O egoísmo, o orgulho, a raiva, o ciúme, a inveja são as principais causas das nossas ações no mal, contrárias à lei de Deus. Então não tenhamos dúvida do que seja esse nosso planeta, não tenhamos ilusões. Diz ainda, mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm muito o que espiar, aurem novas forças
repousando das fadigas da luta. Então ele já deu uma ideia aqui desses mundos de regeneração, e depois ele fala dos mundos felizes. Mas eu vou pular aqui, e vamos ver o que é exatamente nós vamos ter, o que são esses mundos de regeneração. Porque depois dos mundos pró-expiações, no processo evolutivo, nós teríamos, antes dos mundos felizes, os mundos de regeneração. Bom, isso aqui é muito importante para a gente botar o pé no chão. Que tem gente que acha que nós já estamos no mundo de regeneração ou que ele vai acontecer amanhã. Então, primeiro vamos botar o pé no chão. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Bom, aí eu destaquei aqui o que seriam as principais características desses mundos regeneradores, ou mundos de regeneração, como se costuma dizer. Sem dúvida, em tais mundos, eu não vou ler tudo, só os detalhes, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Precisa dizer muito? Essas são características do mundo de regeneração. Então, se a gente compara o que é hoje a Terra com essas características, a gente percebe que ainda temos um bom caminho pela frente. E é este caminhar que nós vamos ver um pouco nesse capítulo, São Chegados os Tempos, onde Allan Kardec vai dizer que a Terra vai caminhar para isso, que é um processo, como nós vamos ver, natural de evolução. Processo natural. Só que a gente não pode ter ilusões, achando que este processo é um processo que vai acontecer quando a gente acordar amanhã. Né? Porque se acontecesse a mudança do mundo, regeneração, se a gente fosse acordar amanhã, nós provavelmente não estaríamos nele, né? Então é bom que ele demore um pouco, porque se acontecer muito rápido, como a gente ainda, pelo menos vou falar de mim, não temos essas características que aqui estão colocadas, eu ficaria fora. Então esse é o primeiro ponto, para que a gente não crie falsas ilusões. Mas por outro lado, nós vamos ver que tem uma esperança muito boa, como nós vamos ver no capítulo. A esperança de que isso está já acontecendo, um processo está em andamento de renovação desta humanidade. Um processo que só sabe Deus quando estará concluído. E nós vamos ver Kardec descrevendo um pouco as características deste processo. E se nós estudarmos aqui, como vamos ver alguma dessas características, nós vamos ver que é um processo que já começou, e há um espírito, o Dr. Barry, que vai dizer numa mensagem que isso começou já 100 anos antes do Espiritismo. Então, um processo fortemente de transformação, mais rápido, mais intenso, mas cuja duração só Deus sabe. E nós vamos entender um pouco desse processo. Então, Kardec e os Espíritos nos dão a esperança de que a Terra vai chegar lá. Ela não vai acabar antes de chegar lá. Então, eu diria que isso é a esperança. Talvez ela não acabe antes de chegar lá. Talvez a gente não a destrua antes de chegar lá. Então, é uma esperança, né? É uma esperança de que talvez ela não se destrua, ou o homem não a destrua, que é o que seria o mais provável do que as forças naturais o fizessem, e a gente teria, então, condições de chegar nesse estado de um mundo de regeneração. Mas lembramos, essas qualidades têm que estar em nossa cabeça, para que a gente não fique na posição de pensar a esperança como uma virtude passiva, porque senão não seria a virtude daquele que espera, mas que não faz acontecer o que precisa ser feito. Cuidado, que esperar
sem ser virtuoso é achar que as coisas vão acontecer e que ele fica só esperando de fora, como eu disse, que se acontecer ele vai estar no lugar melhor. Essa esperança significa o esforço dele mesmo para estar nessas condições, para que quando a humanidade como um todo, ou na sua esmagadora maioria, avançar nesta direção, que ele esteja junto, ou seja, que ele seja participante desse processo, primeiro de transformação de si, depois de auxílio na transformação dos outros. Então, essa é apenas uma introdução aqui, para que a gente vá entendendo uma terminologia que vai ser usada por Kardec. Então, esse capítulo são chegados os tempos. Ele foi dividido por Kardec em duas partes. A primeira parte chamada Sinais dos Tempos e a segunda parte Geração Nova. Veja que ele foi muito curioso, ele mostra os sinais dos tempos que já estavam acontecendo e que acontecerão ao longo do tempo, e qual seria a geração nova que terá que surgir nesta nova situação. Ok? Como o processo vai se desenrolar e qual é a geração nova que vai participar desse processo e vai poder estar nesses chamados mundos regeneradores ou mundos de regeneração. Bom, vejamos então os sinais dos tempos. Kardec começa fazendo uma pergunta para a gente refletir bastante. Ele começa o capítulo perguntando: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então ele está afirmando, primeiramente. Lembra, isso aqui foi escrito em 1868. Isso é muito importante. Nós já tivemos grande mudança, muitas coisas que vocês vão ver aqui, que ele coloca, muitas coisas aconteceram ao longo das grandes guerras que surgiram, em que a humanidade mudou muita coisa, em termos pelo menos de legislação, de costumes. Só para lembrar, nessa época a escravidão era ainda adotada. As mulheres, coitadas delas, não tinham direitos. Não tinham direito. Kardec defende a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres em O Livro dos Espíritos. Então é claro que do século XIX até hoje, muitas coisas aconteceram, inclusive com a mudança do velho mundo, como ele vai colocar no texto, a transformação que ocorreu na Europa neste período. Mas estamos longe que esse processo tenha terminado. Nós estamos acompanhando aí que muitas características de agressividade e violência estão presentes aí. Basta olhar os jornais que a gente vai ver, seja a violência e a agressividade no seio das famílias e das sociedades, seja entre nações que estão em guerra. Não aprendemos o suficiente com as duas grandes guerras. Parece que não aprendemos o suficiente. Bom, mas ele quer saber em que sentido se deve entender essas palavras proféticas, que é o que nos interessa e que cabe ao Espiritismo dizer. Como vou entender isso? Que esses processos, está início desses processos que devem propiciar a regeneração da humanidade. Como eu devo entender isto? Essa é a pergunta-chave que a gente vai tentar acompanhar com ele aqui durante essa primeira parte, pelo menos, da nossa conversa. Bom, ele vai dar as respostas, que eu procuro aqui sintetizar. Primeiro, qual seriam as respostas dos incrédulos, daqueles que não acreditam, seja na vida futura, seja em Deus, seja na alma, ou sejam nessas próprias frases e profecias que foram feitas. Uma crença pueril sem fundamento. Os incrédulos não acreditam que haja Deus, que hajam espíritos, que tenha qualquer tipo de forma de progresso em termos da humanidade. Então, para os incrédulos, qual deve ser o entendido, o significado das palavras? São chegados os tempos? Uma crença pueril, sem nenhum fundamento. Para a maioria dos crentes agora, qual seria a resposta?
qualquer coisa de místico e de sobrenatural. Veja como Kardec é curioso, né? Se um exagera de um lado, isso não tem fundamento, isso é uma bobagem. O outro grupo exagera de outro. Qualquer coisa de místico e sobrenatural. Não é o que muitas vezes a gente encontra por aí? Pessoas achando que vão acordar amanhã por um passe de mágica, ou alguém encarnou que vai transformar a humanidade, ou alguma coisa vai acontecer e todo mundo vai ficar sem ciúme, sem inveja, sem mágoa, sem raiva, sem violência, de um dia para o outro. Como que fosse um passe de mágica, algo místico. E é curioso quando a gente lê o texto, mais adiante Kardec fala da renovação dos próprios espíritos, em que muitos não vão encarnar nesse processo, vão ter que ir embora, porque não vão poder acompanhar esse processo. Tem muita gente que às vezes pensa assim, opa, vai embora todo mundo que eu não gosto, mas eu vou ficar. É curioso isso. A gente sempre se inclui nos que vão ficar e quer mandar embora aqueles que a gente odeia, não gosta ou discorda, né? Se a gente continuar com esse pensamento, vai ser o inverso, né? Eles vão ficar e a gente aqui vai embora pelos nossos sentimentos ruins. Então veja que Kardec não deixa dúvida aí, para os crentes das mais diversas correntes, inclusive os crentes espíritas, muitos acreditam ainda nisso hoje. Às vezes, de vez em quando, a gente escuta pessoas falarem na internet, mensagens mediúnicas produzidas, a gente fica, meu Deus, estão na linha do místico e do sobrenatural. Não leram o texto de Kardec. Para o Espiritismo ou para Kardec, são igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. Lembra? Providência divina. Deus, na visão espírita, não é como na visão dos deístas, que Deus fez o mundo e saiu fora. Lembra que há uma providência divina. Por que que tem que haver? Porque tem uma lei de liberdade. Se eu tenho liberdade de fazer escolhas, eu posso solicitar ajuda, amparo para essas escolhas. E quando os bons espíritos nos inspiram, nos ajudam, obedecendo a lei de Deus, obedecendo a Deus, eles estão cumprindo a lei de Deus e não descumprindo. Por isso a importância, a gente sabe, da prece, do vínculo com o nosso anjo de guarda, com os bons espíritos, que nos ajudam a tomar as melhores decisões, a enfrentarmos as nossas paixões ruins. Isso faz parte da lei de Deus, isso é parte dessa providência divina. É tão providencial que há esta lei natural, que eu costumo dizer sempre, que é a lei do anjo guardião, em que para todos os espíritos imperfeitos, Deus designa, portanto, uma lei natural, designo de Deus, um espírito elevado, que vai acompanhá-lo no seu processo evolutivo. Isso é uma lei de Deus. Então veja, a providência divina atua de muitas formas, eu estou apenas dizendo uma delas. Então há uma providência, que nega ali os incrédulos, não, tem uma ação. A segunda, então, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis na natureza, mas o cumprimento dessas leis. É o bom senso de Kardec. O processo evolutivo ocorre segundo leis naturais. Não vai haver nada extraordinário fora dessas leis, alguma coisa mística que pudesse acontecer nesse processo de transformação. Porque entre as leis morais naturais, nós temos a lei de progresso, que diz respeito ao homem e à natureza em geral. Então, isso vai ocorrer segundo as leis naturais e não segundo alguma coisa mística, sobrenatural, fora das leis naturais, que é o que a palavra sobrenatural significa. Então, isso é o bom senso de Kardec. Sim, nós vamos avançar. Essas previsões são claras, o progresso vai acontecer, mas de forma a obedecer às leis naturais e à providência divina que atua de uma forma muito especial
impulsionando a humanidade por vários mecanismos. Vocês se recordam deste mecanismo que eu acabei de citar, da ação dos bons espíritos, que às vezes atuam sobre nós, fazendo com que a gente avance, progrida, evolua de várias maneiras. Eu costumo dizer, aqueles que estudam, por exemplo, a história do Espiritismo, vão ver lá no Alto de Fé em Barcelona, o bispo que queima as obras mediúnicas, as obras de Allan Kardec, não as obras mediúnicas, apenas as obras de Allan Kardec, foram queimadas em Barcelona. E, no entanto, quando Kardec vai conversar com os espíritos, e Kardec podia até agir juridicamente, ele foi orientado a não fazer, porque aquilo era a melhor propaganda que se podia fazer naquele país para o espiritismo. E Kardec vai dizer que a Revista Espírita e seus livros passaram a ser solicitados muito mais na Espanha depois do Alto de Fé. Olha a ação da providência divina. Ah, mas foi o bispo que executou com seu orgulho, com a sua posição autoritária, sim. Mas, como vai dizer, espíritos que se comunicaram na sociedade, de certa maneira estimulados também, para que isso fosse feito, porque era a forma com que as leis de Deus agiam para que o espiritismo pudesse, naquele momento, naquele contexto, andar mais rápido a sua divulgação lá na Espanha. Existem 1000 formas como a providência divina age dentro das leis naturais, sem violar nenhuma lei natural, para que o progresso possa acontecer. Então vejamos lá para Kardec, já que ele colocou que é algo da providência e o cumprimento da lei, vamos ver o que ele coloca. Sobre providência, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nos menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Como eu dei alguns exemplos. A importância dessa ação de Deus e dos bons espíritos, dos espíritos superiores, impulsionando o progresso. Como o anjo de guarda faz conosco. Imagina a gente sozinho, hein? Como a gente demoraria muito mais. Eles nos ajudam nesse processo, nos lembrando, nos chamando a atenção, provocando certos contextos para que a gente possa avançar. Então, esse é um primeiro ponto. Há uma providência divina que atua, segundo as próprias leis naturais. Cumprimento das leis. Aí nós temos uma lei de progresso muito importante. E suposto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então você tem um progresso efetivo em todo o mundo, seja fisicamente, seja pela ação do homem na natureza, em que o homem muda a própria natureza, mudando e interferindo sobre as condições de vida do planeta, seja moralmente, e ele deixa claro, pela depuração de espíritos encarnados e desencarnados, que depois ele vai levantar essa questão da importância dessa renovação de espíritos que não conseguem mais aprender neste mundo, e por não conseguirem mais se modificar neste mundo, vão ser convidados a não encarnarem novamente, que é o que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então você vai ter uma ação também sobre os desencarnados, seja a ação para o progresso moral deles, seja a ação para que ocupem outras escolas e hospitais e penitenciárias que não seja a própria Terra. Porque a Terra, um mundo de prova e expiação, é isso, é um mundo em que a gente aqui está preso em provas e expiações, e preso mesmo. É uma expressão curiosa, várias vezes nós vamos encontrar Kardec e os espíritos falando de que morrer é libertar-se dessa prisão, dadas as dificuldades que essa matéria grosseira apresenta para cada um de nós, sejam as doenças, sejam as dificuldades, todas que enfrentamos, em que estamos convivendo uns com os outros,
Como eu brinco, porcos espinhos tem que viver no meio de porcos espinhos, porque a gente se espeta e é espetado ao mesmo tempo para que a gente ganhe o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na pergunta 1009, que a gente tem horror da nossa deformidade. A gente precisa cansar da nossa deformidade moral. E é vendo, às vezes, a deformidade moral fora de nós, que a gente percebe que estamos vendo no espelho a própria deformidade moral. E é por isso que, ao fazer referência ao mundo de provas e expiações, eles sempre fazem referência como morrer e libertar-se de alguma maneira. E eu gosto sempre de citar na minha palestra uma frase do senhor Jobá, que fora lá na época de Kardec. Ele dizia que a Terra é uma espécie de uma hospedaria tão ruim que não vale a pena desfazer-se as malas. Veja que coisa, né? Você já ficou hospedado num lugar tão ruim que você fica assim, é melhor deixar as malas e fechá-la, porque eu posso ir embora, levar vários bichinhos aqui dessa hospedaria. Além disso, a pessoa fica preocupada, é muito ruim, é melhor deixar tudo no espaço da minha mala. Ou seja, você está querendo ir embora o mais rápido possível, você está ali porque precisa estar. Lembrando que você só pode ir embora na hora que Deus o permitir, porque você escolheu essa vida de provas e expiações. Não compete a você, que não é dono absoluto do seu corpo. Eu explico isso no meu livro As Leis Naturais. Nós não temos do corpo a propriedade absoluta, somos apenas usuário. Lembrando uma mensagem belíssima de Pascal, A Verdadeira Propriedade, em que ele usa uma frase que a gente sempre tem que pensar: o que eu encontro ao chegar e o que eu deixo ao partir, eu não tenho a posse, a propriedade absoluta disso. Eu sou apenas um usuário, que vou ter que prestar contas do bom uso que eu fiz do corpo, do bom uso de todas as condições materiais que eu consegui adquirir ou que de alguma maneira chegaram até mim. Então você é um usuário, então você vai embora a hora que Deus falar, agora venha. Então não reclame, seja resignado, mas você também não pode ter a ilusão de que você existe para continuar existindo num mundo de provas e expiações, e que a verdadeira vida e felicidade se faz num mundo de provas e expiações. Não, aqui é o preparo para, se você fizer bem suas provas, suas expiações, aprender, você está se preparando para essa vida feliz, que nunca vai poder se dar no mundo de provas e expiações, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Não é um mundo em que você pudesse viver verdadeiramente feliz, embora uma felicidade relativa, cada um de nós que tem a consciência tranquila e pelo menos algum nível de não ter tanta dificuldade material, consegue ter uma certa tranquilidade mesmo num mundo como esse. Então aí nós temos dois caminhos, né? A providência agindo segundo o cumprimento das leis, ok? Bom, agora Kardec comenta que você tem um cumprimento das leis físicas e das leis morais, diz ele. O globo terráqueo é experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que tornarão sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. A ação da natureza e do homem aperfeiçoando o próprio planeta. A gente vê aí o quanto a gente já consegue viver em lugares que a gente não conseguia viver antes, pelo progresso aí das ciências e da tecnologia. E moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Nós vamos ver aqui 3 elementos importantes. A inteligência é inegável. O que nós avançamos do tempo que Kardec escreveu isso, até hoje, meu Deus, não dá nem para imaginar o que foi o avanço intelectual, tecnológico. Avançamos muito. E não paramos aí. Cada dia a gente se surpreende com uma nova conquista da inteligência, com um novo desenvolvimento tecnológico. Conseguimos abrandar vários costumes, foi um grande avanço. Vários costumes, aqui muitas coisas que eram permitidas lá no século XIX, e eu citei 2, a escravidão, a desigualdade que era tratada legalmente como natural entre raças, essa é pior do que a outra, não merece o mesmo respeito da legislação humana ou dos costumes.
nós vamos perceber que houve avanço. Abrandamos alguns costumes que eram muito ruins. Veja o duelo, que era algo tão comum. As pessoas agiam para se defender, matando outras pessoas em praça pública. Então alteramos, no que diz respeito à mulher, quanto à liberdade, né? Se nós olharmos para o século XIX e olharmos o século agora, 21, quantas liberdades. A mulher era presa ao marido até a morte, se ele, por exemplo, não autorizasse que ela se separasse dele, mesmo que ele fosse um péssimo marido, um crápula, alguém, inclusive, que a agredisse. Ela não conseguia sequer trabalhar sem autorização dele. E hoje a gente tem que pedir autorização delas, né? O negócio avançou até demais, né? Hoje são elas que nós temos que pedir autorização para tudo, né? Elas pediam tudo, autorização para nós, a gente inverteu, aí passamos a pedir autorização a tudo para elas. É por isso que a gente diz sim, senhora, né? E o homem casado que não diz sim, senhora é um mentiroso, né? Então, houve abrandamento de costumes, houve desenvolvimento de inteligência. O que está faltando? É avançar mais no nosso senso moral, nossa capacidade de viver a vida moral. Esse é um problema que nós vamos ter que resolver, porque é o mais importante de todos, como nós vimos nas características que foram apresentadas sobre o mundo de regeneração. Então, aqui está o nosso grande desafio. Bom, como é então que vai acontecer essa mudança? Nesses 3 níveis: intelectual, moral e costumes. Uma lenta, gradual e insensível, e outra por mudanças bruscas. As duas coisas vão acontecer. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, isso é muito importante, não se pode violar a lei de liberdade. Então, quanto às particularidades, é o livre-arbítrio dos homens. São, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou nação, de outras vezes de modo geral. Então, veja, há uma ação sem desrespeitar o livre-arbítrio individual, da lei do progresso, atuando aí na transformação do homem. Porque se não tiver também essas mudanças bruscas, às vezes o processo seria muito mais demorado. Então é necessário que nós tenhamos uma ajuda. Veja, quando Allan Kardec vai perguntar por que Deus tornou necessária a guerra, quem se lembra aí no Livro dos Espíritos, por que Deus tornou necessária a guerra? Muitas pessoas me perguntam, mas como necessária a guerra? Sem perceber aquilo que eu chamo de necessidade absoluta. Se as causas estão postas, os efeitos vão surgir. E as causas é o egoísmo humano, a ambição humana, o orgulho, etc. e tal. E a resposta dos Espíritos também é curiosa. Ele diz, para quê? Para que a guerra se torna necessária? Liberdade e progresso. Liberdade e progresso. Às vezes, você precisa de liberdade, e a liberdade só vai surgir depois de crises muito sérias. A mesma coisa, o progresso. Nesses exemplos que eu citei anteriormente, essas mudanças que aconteceram, seja na escravidão, seja nos direitos, por exemplo, da mulher, peguei apenas 2 exemplos, aconteceram nesse nível. As guerras produziram um grande avanço nesses aspectos. Então, às vezes, nós precisamos passar por contextos que vão apressar a marcha. E às vezes não vão ser parcial numa região, às vezes vai envolver o mundo inteiro. Bom, aí nós temos a principal necessidade, a necessidade do progresso moral. Olha que texto, que provocação importante que Kardec nos coloca. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Lembra, isso aqui em 1868. Imagina se ele estivesse falando hoje, hein?
em ciência e tecnologia, o quanto avançamos de 1868 para agora. O avanço foi extraordinário. Não tínhamos nada que a tecnologia nos apresenta hoje. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Puxa vida! Imaginem, lá no século XIX isso. Ainda não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos televisão. Os aparelhos estavam começando a ideia de um telégrafo com fio. Não tínhamos toda a estrutura tecnológica de hoje. Todo esse movimento vai ocorrer com as duas grandes guerras. A internet é desenvolvida para a guerra, para a Segunda Grande Guerra, durante a Segunda Grande Guerra. Todo esse avanço que aconteceu na tecnologia, e aquilo lá já era um bem-estar incrível. Outro dia a Lília me mostrou um videozinho, em que uma criança de uns 6 anos estava sentada na casa, dentro da sala. O pai e a mãe ligou pedindo um cafezinho quente. Ela foi lá, apertou o botão, a máquina produziu o café, ela botou o café num drone, com óculos, ela mandou o café para os pais que estavam surfando, estava lá numa parte bem distante, estavam dentro d'água, uns 200, 300 metros da areia, e o cafezinho chega, ela leva o cafezinho até ele. Então, veja que o progresso intelectual e o bem-estar não param de crescer. Resta-lhe, agora vem o problema, resta-lhe ainda o imenso progresso a realizar. E o imenso aqui não é exagero. O de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Olha o nosso problema aí. E é imenso, hein? Caridade pressupõe, como toda virtude, desinteresse, em que você pensa no outro, não só em si, você olha para o outro. Mesma coisa a fraternidade, que leva você a considerar o outro seu irmão, que tem os mesmos direitos perante as leis de Deus que você, e que vai avançar como você, para um dia chegar numa situação melhor. A solidariedade que deve fazer com que todos nós tenhamos, pelo menos, preocupações de seguir a lei de Deus em conjunto, em comum, que nos une ideais nobres e fundamentais para a nossa vida, para lhe assegurar o bem-estar moral. Este é o imenso progresso que a gente ainda tem que fazer. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que excite neles o egoísmo e o orgulho. Olha como as nossas instituições têm que mudar e crescer, mas as mudanças têm que ocorrer da parte dos homens. Kardec vai dizer, numa frase admirável, que não basta formar as coisas para os homens, não é isso. Nós temos é que formar os homens para as coisas, o que é diferente. Nós é que reformamos as instituições, e da reforma que fazemos das instituições, esta reforma se propaga ainda mais rápido, mas depende de nós, está em nossas mãos. Mas a gente prefere as instituições que exploram a competição doentia entre os homens, em que os homens querem superar outros homens e não a si próprios. Até nos nossos lazeres e competições são assim. Nós sentimos um certo prazer, uma certa alegria quando nós vencemos o outro.
somos os melhores do que o outro. Coisa curiosa, né? Até as nossas instituições, a nossa forma de convivência estimulando o egoísmo. Primeiro eu, depois o outro. Mas não é o primeiro eu para você se reformar, é primeiro eu para vencer o outro. Então nós vamos encontrar dificuldades nesse percurso, porque se eu ainda insisto nesse egoísmo, nesse orgulho, e não trabalho para a reforma das próprias instituições, o processo se torna ainda mais longo, mais difícil. Porque instituições que fomentam, que desenvolvem o egoísmo, o orgulho, vão continuar contribuindo para que crianças e jovens sejam educados nesse tipo de visão de vida e de mundo. Eu brinco, como nós educamos nossos filhos, o que é o bom partido? Coisa curiosa, né? O que é o bom partido? Meu filho ou minha filha tem que ter um bom partido. Eu várias vezes brinquei com algum, você está procurando alguém virtuoso? Não, alguém rico. Coisa curiosa isso, né? E o Espírito é ainda mais curioso, porque se você lê a obra, o Livro dos Espíritos, ou esta mensagem belíssima de Pascal que eu citei, o homem verdadeiramente rico é aquele que menos necessidades tem. O homem será rico com virtudes, é isso que o faz rico. Mas nós somos educados no modelo em que as melhores pessoas não são as pessoas virtuosas. Elas podem ser ricas, ninguém está dizendo que as pessoas têm que ser pobres ou miseráveis, isso é uma tolice. O progresso material é um estimulante de tudo mais, mas não podemos deixar a virtude em segundo plano. A prioridade é a virtude, a conquista de bens materiais deve ser uma consequência do bom uso dessas virtudes. Mas a gente inverte, a gente não se preocupa com a riqueza moral, deixa ela de lado. Aí é o nosso grande equívoco. Então veja o desafio grande que todos nós temos, pais, educadores, temos que refletir. Como temos educado os nossos filhos? Quais os valores que estamos defendendo? Seja no discurso, seja na prática. O que estamos demonstrando para eles? É um desafio grande. Se nós demoramos muito, chega um momento em que muita gente avança, o planeta começa a patinar. É necessário um processo de mudança que venha de fora ajudando. Olha, você não avança de jeito nenhum, está atrapalhando todo mundo, como nós vamos ver, então você pode até ser convidado a não voltar mais neste mundo e ir para outro mundo de provas, expiações em condições diferentes. Mas a gente não pode ficar esperando isso, como eu disse. Nós temos que construir isso dentro de nós. Essa é a diferença fundamental da atitude mística ou sobrenatural que fica esperando um milagre acontecer, da atitude espírita consciente, daquele que procura criar essas condições morais para ele, avançando, contribuir para o avanço da sociedade em que ele se encontra. Nesses tempos, continua Kardec, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Os homens que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média,
com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então é como o progresso vai ser feito. Um processo que vai ter que ser universal. E Kardec nunca vai dizer quando, porque só Deus sabe quando isso vai acontecer. Esse processo está acontecendo, mas não sabemos quando, porque a gente tem que se perguntar, cada um para si mesmo, o quanto eu estou fazendo essa transformação em mim mesmo. É isso o que mais importa. Porque Jesus, quando propõe a sua frase, que Kardec vai ser usada como caracterização fundamental da justiça divina, o que ele diz? A cada um segundo as suas obras. Então não é a cada um segundo as obras do outro, é a cada um segundo as próprias obras. Então é um processo em que eu serei responsável por aquilo que eu fizer em mim mesmo, pela minha transformação ou não. Então isso é muito sério, a gente tem que pensar nisso. Não me importa o que vai acontecer com o planeta, não me importa se isso vai demorar 500, 1000, 2000 anos, o que eu posso fazer já, neste momento, para a minha própria transformação, é isso que importa. É isso que importa. É essa consciência que nós temos que ter da responsabilidade individual nossa de fazer essa transformação. E não ficarmos sonhando com o mundo de regeneração, se um dia ele vai acontecer e a gente vai estar ou não lá dentro. A humanidade terrestre continua, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século, 1868, está falando que o processo já vem bem antes, no trabalho da sua transformação, pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que impelida por uma invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Quem observar, então, achá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Essa é uma mensagem que Kardec coloca nesse capítulo, desse espírito Dr. Barry. Então veja que ele fala que isso já vem acontecendo, porque é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo, que se intensificou durante esses períodos que a humanidade acompanhou aí de transformação. Saímos daquele domínio terrível da Idade Média, entramos num processo de renovação das ideias, de liberdade das ideias, de liberdade do pensamento. Começamos a crescer em termos de ciência, a ciência desvincula dessas amarras que ela tinha com ideias autoritárias, ela começa a se abrir, a tecnologia se desenvolve, vêm as grandes guerras, os costumes são renovados. Então tivemos um período de intensa transformação no planeta inteiro. Agora parece que estabilizamos num certo momento e que começamos de novo, por isso que ele diz que isso ainda continua, começamos de novo um grande período que só sabe Deus, de instabilidade de novo, com possibilidade de uma terceira guerra mundial, estamos acompanhando aí pela imprensa, as crises que estão acontecendo em todos os países, pelo menos nos principais, lá no Oriente Médio, toda aquela violência, agressividade. Na Europa, vários problemas da Europa, Estados Unidos, Rússia. Então parece que estamos entrando de novo nesse período de febre, para que, quem sabe, novos avanços se colocam, novas conquistas, que só sabe Deus. E só sabe Deus quanto tempo isso vai demorar. Veja que isso aqui acontecia 100 anos antes, um processo se intensificando, que Kardec escreveu, como fala o Dr. Barry, e parece que só agora, ou seja, 300 anos depois, a gente percebe que muitas mudanças foram feitas, costumes sociais, legislação, várias conquistas, mas estamos de novo num período febril, num período de instabilidade, num período de possíveis confusões sociais em todo o planeta. Não sabemos, só Deus sabe
o que vai acontecer. O que a gente sabe é que esse processo vai se dando, como o Espírito coloca, até que a humanidade possa se estabilizar numa base realmente justa, de equilíbrio, como ocorre no mundo de regeneração. Quando isso, não sabemos. Bom, a gente encerra aqui, né? Eu acho que já foi o suficiente por agora. Vamos fazer aí um intervalo, depois, de acordo com questões ou não, eu volto então a abordar um pouco também a contribuição que o Espiritismo deu e que vai continuar dando para todos nós. Então vamos fazer aí o nosso intervalo. Atenção, pessoas, nós temos agora no intervalo, ali no Centro Cultural, no Espaço Cultural, a exposição dos livros do Cosme Massi. Tem o pessoal lá atendendo, à venda. Também nós temos no corredor as papeletas para que vocês possam elaborar perguntas, tanto dessa primeira parte quanto da segunda parte. Então, pode elaborar as perguntas, vai entregando para a gente, o pessoal do GAI, de Colete Vermelho, vai resgatando essas perguntas e o Cosme vai responder agora na segunda parte. Tá bom? Lembrando que quem quiser fazer perguntas por escrito, já tem algumas à mesa, por favor. Fiquem à vontade. O Cosme agora vai tomar conhecimento de algumas perguntas que foram feitas. A primeira questão posta aqui: se o mundo de regeneração é onde os espíritos que ainda têm a expiar aurem novas forças, isso significa que podem voltar para um mundo de expiação e provas, correto? Muito boa questão formulada. Se a gente lê as características de um mundo de regeneração, como eles ainda passam por provas, é claro que se eles falharem em algumas provas, pode ser que seja necessário ir para condições difíceis, mas isso não significa que eles vão retroceder. Lembra bem que Allan Kardec vai explicar muito bem na Revista Espírita o princípio da não retrogradação da alma ou do espírito, em que ele mostra que, do ponto de vista intelecto-moral, nunca o espírito regride. Ele pode regredir de condições sociais, de contexto em que ele vai viver. Como ele fala, um indivíduo que nasce, por exemplo, numa civilização mais avançada, em boas condições sociais, pode encarnar numa civilização mais atrasada, com mais problemas e dificuldades de toda a ordem. Isso não é retrogradar. É porque ele ainda precisa daquele tipo de prova, então pode ser que ele escolha esse tipo de prova. Allan Kardec lembra aí, nesse texto admirável que eu recomendo a vocês, chegarem em casa, ali na Kardecpédia, pode colocar o princípio da não retrogradação da alma. Ele faz esse comentário baseado numa pergunta muito interessante que um leitor mandou para ele. Um leitor mandou uma pergunta assim: Nero, o grande imperador romano, poderia, numa vida anterior a Nero, não ter feito mal algum? E o leitor já previne Kardec, ele é um leitor inteligente. Ora, se ele não fez mal nenhum, então ele retrocedeu como Nero? Ele veio depois como Nero e fez muita maldade. Vocês conhecem um pouco da história de Nero, além de botar fogo em Roma e culpar os cristãos, ele assassinou membros de sua família. E Kardec responde ao leitor: sim, ele poderia, numa vida anterior, não ter feito mal algum. E nem por isso ele retrogradou ou regrediu. Por quê? Porque ele pode ter vindo num contexto em que o impedia de fazer mal. Imagina Nero voltando, um sujeito doente, cheio de dificuldades orgânicas, precisando ser cuidado.
Não teve condição, às vezes, ou por orgulho, ou por medo, porque se ele fizesse alguma coisa, o contexto que ele estava vivendo, ele poderia ser muito punido por aquilo, e ele, com a paixão do medo, acabou, por exemplo, não fazendo mal, e como Nero, ele fez tudo aquilo. Então, ele não retrogradou. Os vícios morais que ele tinha, continuou, ele apenas não avançou. Então, pode acontecer de um espírito necessita passar por prova no mundo de provas e expiações, já que ele, naquele mundo de regeneração, ele ainda teve dificuldades de enfrentar certos vícios morais que ele ainda trazia. Lembra, eu não coloquei aqui o texto inteiro ali do Espírito falando isso, falando que cuidado, tome cuidado, porque você ainda está sujeito às provas e você poderia, no embate desse, ainda ter algumas dificuldades de vencer, ok? Então, ele pode sim, mas diferente da gente, né? Que está passando por provas e expiações, porque não tem outra saída, né? A gente ainda precisa muito desse mundo antes de ir para o mundo de regeneração, ok? A próxima questão colocada é sobre a natureza de Jesus. Algumas pessoas do movimento espírita afirmam que ele não era um espírito puro, mas só um espírito superior. Você poderia esclarecer? Muito boa essa questão, muito boa. A gente já teve ocasião de respondê-la em alguns vídeos. Primeiro, Allan Kardec tem duas classificações dos espíritos. Ele faz a chamada classificação ternária em 3 ordens, a ordem dos imperfeitos, dos bons e dos puros, e ele faz uma classificação também binária. Ele divide os espíritos em superiores ou elevados e inferiores. E ele vai mostrar, e eu mostro isso, acho que no meu livro, aí um deles, se não me engano, o Espírito e Matéria, o Espírito e Homem, eu mostro isso, que os elevados aos superiores são os bons ou os puros. Então, ao chamar Jesus de Espírito superior, olhando a escala, ele poderia ser bom ou puro, mas na obra Gênese, ao tratar da natureza do Cristo, Jesus diz textualmente, ele é um espírito puro. Isso é frase textual, direta de Kardec. Não é o Cosme interpretando. Pena que a minha memória não me ajuda aqui a dizer exatamente onde está, mas está textual no texto. Vocês podem pesquisar aí na Kardecpédia. Como homem tinha, diz Kardec assim, como homem tinha todas as fraquezas de um corpo, como espírito puro. Podem pesquisar na Kardecpédia que vocês vão achar esta frase direta. Então é Kardec falando que ele é um espírito puro e não um espírito bom. Então ele fala às vezes que ele é elevado e puro. Claro, elevado, classificação binária, poderia ser bom ou puro, mas aí ele afirma que dentro dos elevados ele é o espírito puro. Então, é Kardec falando, não vou duvidar disso, e os espíritos também, ao longo de toda a obra, quando fazem referência ao espírito de verdade, o chamam de mestre de todos nós. E o próprio espírito de verdade, quando dá a entender ao falar de si, em algumas mensagens, em particular na mensagem que Kardec publica quando o Espírito de Verdade escreve acerca do lançamento da obra Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec lança essa obra, em 1864 ele publica uma mensagem na Revista Espírita, em que o Espírito de Verdade diz que ele veio há 18 séculos vim, por ordem de Deus, trazer, e disse, ou seja, há muitas moradas na casa de meu Pai. O Espírito de Verdade se identificando, ele mesmo, como o próprio Cristo. Então, a expressão Jesus Espírito Puro está na obra de Kardec diretamente, não é uma interpretação que a gente faz. E todas as características que a gente encontra nesse Espírito demonstram um grande equilíbrio, o que fez com que Kardec, ao interpretar as passagens do Novo Testamento, sempre ele vai fazer com esse cuidado. Primeiro, as passagens morais estão muito bem interpretadas no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que esse Espírito apresentou uma moral extraordinariamente bela e grandiosa, como é a moral espírita.
com o mesmo rigor e profundidade da moral espírita. Segundo, quando na obra Gênese, Kardec vai falar sobre os milagres do Evangelho, quando ele vai interpretar passagens que envolvem, a Lília já achou aqui, Kardec pede, a Rosana já achou, está nos milagres, o capítulo 15, os milagres do Evangelho, a frase diz lá, quem quiser pesquisar na Kardecpédia, como o homem tinha organização dos seres carnais. Lembrei até um pouquinho do trecho, lembra? Como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual do que a vida corporal. Bom, eu estou lendo o texto, e se pegar também na Kardecpédia, botar comparar idioma, aparece o idioma francês, você vai ver que mesmo em francês está correto, não é eu falando, é Kardec colocando. Mas como eu dizia, na obra Gênesis, ao interpretar passagens do Novo Testamento mais espinhosas, o que ele faz? Ele interpreta com esse pressuposto. A tentação de Cristo, por exemplo, que é uma passagem muito importante, que está no Novo Testamento, que, se não me falha a memória, não está em João. Se a minha memória não falha, está em Mateus, que eu lembro, Lucas, Marcos, não sei, mas em Mateus e Lucas eu li, em João não está. E Kardec, quando coloca essa passagem, se você lê a passagem, você fala, isso aqui não é um espírito puro nunca, né? Sendo levado daqui ou para lá pelo demônio, ou se você interpretasse demônio como espíritos malvados. E aí João, o evangelista, numa mensagem belíssima que Kardec publica na obra Gênesis, vem dizer que aquilo ali é uma parábola. Como é que é o Senhor dos Espíritos, o Espírito puro poderia ser levado por alguém? Ele mandava nos Espíritos e não obedecia a eles, então era diferente. O mesmo comentário, o comentário análogo é feito quando se discute sobre se Jesus era médium. Há uma mensagem também na Revista Espírita, se não me falha a memória, alguém aí pode localizar, o povo da Kardecpédia, em que o Espírito responde só se foi médium de Deus, porque nenhum Espírito poderia dizer o que ele sozinho não seria capaz de ensinar. Então, eu não tenho dúvidas de que se trata de um Espírito puro, por todos esses argumentos e outros mais que a gente encontra lendo a forma como os Espíritos se dirigem ao Espírito de verdade, como eles se dirigem a Jesus, ok? A pergunta é: o avanço vertiginoso da tecnologia, do conhecimento humano, terá impacto significativo no desenvolvimento moral? Eu acho que sim. Primeiro porque hoje a gente vê os horrores do desequilíbrio moral no celular. Isso é muito importante. A gente precisa, como diz o apóstolo Paulo, que eu citei aqui no comentário, a pergunta 1009, a gente precisa desgostar da nossa deformidade. A gente tem que ser colocado diante do horror, para a gente ver o quanto a gente é feio do ponto de vista moral. E é diante desse horror que a gente vai se escandalizando cada momento. Então, quando você vê uma criança degolada, um assassinato hoje de um animal, uma covardia com o animal, você começa a se incomodar. Então, a tecnologia está permitindo que você enxergue as maldades humanas que estão acontecendo agora, nesse instante. Então, e as boas ideias estão se propagando também, rapidamente. A gente vê com a Kardecpédia, que tem 8 anos, hoje quando a Lília pega no IDEAC as estatísticas do Google, a gente se assusta com milhões de acessos no mundo inteiro, em todos os continentes. O Google traz os países de todos os 5 continentes, são brasileiros, a maioria deles usando, mas não importa. As ideias boas e más se espalham rapidamente com a tecnologia. Então, isso faz com que o indivíduo vá aprendendo e tomando consciência daquilo que precisa tomar e, ao mesmo tempo, vai se escandalizando com a maldade humana. E isso vai fazendo ele repensar no horror que é o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio. Então, ela tende a favorecer todos nós. Porque ela vai fazer com que a gente pense mais, reflita mais, e com certeza isso só tende a avançar. Ok? São 2 perguntas que tratam mais ou menos do mesmo assunto.
qual a sua opinião sobre o documentário Data Limite, no qual se atribui a Chico Xavier uma data para a chegada do mundo de regeneração? E a outra pergunta eu já vou ler, porque é mais ou menos parecido. Há muitas previsões mediúnicas recentes sobre datas e fases de evolução planetária. Você considera essas previsões sérias? Muito boa questão. Bom, eu não vou falar especificamente desse documentário que eu não assisti, e francamente não assisti Data Limite, não vi, não conheço. Mas o que eu posso falar é com a própria ideia de data. Se a gente vai estudar o capítulo das predições, a terceira parte ali da Gênesis, Kardec vai colocar o primeiro capítulo, teoria da prediciência ou da predição, para depois aplicar a teoria ao próprio texto evangélico, onde ele vai estudar as previsões que Jesus fez. Então, quando Kardec vai aprofundar esse texto, no mesmo capítulo que estamos estudando agora, que é o capítulo aí, mesmo, esse é o item, capítulo, são chegados os tempos, mas na mesma parte que estamos estudando agora, que é a parte das predições. Então, quando Kardec vai colocar a teoria aí sobre as predições, o que ele vai dizer? Desconfie de toda predição datada. Desconfie. E ao dar exemplo de Jesus, olha que coisa curiosa, Jesus não datou. Bom, o Espírito puro, perfeito, que tem ação direta com Deus, não datou. Quando ele diz sobre o templo de Jerusalém, não sobrará pedra sobre pedra, ele não diz, vai ser no século tal, no ano tal, e aconteceu. Não disse quando. Quando ele diz, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco, que restabelecerá todas as coisas, ele não datou, e o Espírito de verdade vai surgir 18 séculos depois da previsão, 1800 anos depois, gente. E essa previsão levou muita gente, quem estuda um pouquinho das histórias das religiões, muitas religiosas esperavam que isso ia acontecer ali, logo após a morte do Cristo, ou 100 anos depois. Muita gente ficou esperando esse Consolador durante séculos. Sempre alguém, é agora, ele vai chegar. E ele chegou quietinho, de mansinho, sem que ninguém soubesse, e se instala na França no século XIX, na figura do Espiritismo, que começa em 18 de abril de 1857, com a publicação da obra mais importante, o Livro dos Espíritos. Então, veja, por que a gente não pode desconfiar da data? O texto foi mais ou menos claro aqui, quando ele diz que as particularidades dependem muito do livre-arbítrio humano. Muito. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem algumas passagens na obra de Kardec que as pessoas me mandam, perguntam, Cosme, mas Kardec em algum momento parece ser otimista de que o Espiritismo espalharia por toda a Terra no próximo século, mas ele usou estatística. Por quê? Quando ele vê uma doutrina filosófica e científica como o Espiritismo crescer como nenhuma outra em 5, 6 anos, era natural, ele era um bom conhecedor até de estatística, porque ele faz até estatística dos espíritos na Revista Espírita. Ele faz, olha, no ritmo que vá, daqui a pouco o Espiritismo vai estar no mundo inteiro. Natural você fazer esse tipo de reflexão sobre o que poderia acontecer. Não aconteceu. O Espiritismo ainda é um grande desconhecido no mundo. Embora algumas ideias espíritas, e aí tem a lucidez dele, algumas ideias espíritas se tornaram muito conhecidas no mundo inteiro. E está se discutindo muito essas ideias. Mas o Espiritismo, enquanto doutrina, ainda não tomou conta deste mundo. Então, às vezes, você tem... Veja, o próprio Kardec fez corretamente. Acho que qualquer pessoa que estudasse estatística e gostasse, diante dos números que ele tinha, todas as vezes que eu leio a revista, eu leio os números que ele coloca no século XIX, gente, o Espiritismo estava crescendo numa velocidade espantosa. Ele vai a Lyon num ano,
Meia dúzia de espíritos, ele vai no outro ano centenas, ele vai no outro milhares. Ele chega a fazer uma conta ali em 68, que daria mais ou menos entre 6 a 8 milhões de espíritas. Você pensa bem, uma doutrina que tinha 10 anos, chegar a esse número. Vai dizer ele, só na América do Norte, tinham, quando ele publica a Revista Espírita, em janeiro de 1858, ele fala, só na América do Norte tem 17 jornais, e a França não tinha nenhum, ele publica o primeiro. Se você mergulha no século XIX, você vai encontrar, a gente está fazendo esse mergulho por conta da Kardecpédia, para ir atrás de todos os artigos que Kardec faz referência, você vê que é um negócio, a ideia do espírito estava tomando conta ali no século XIX, em todo lugar. Então era natural que você pensasse, olha, esse negócio vai. E não foi bem assim, tivemos 2 grandes guerras, que a Europa praticamente com essas 2 grandes guerras, ficou só concentrada na guerra, depois a guerra também vai para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos entra na guerra e todo mundo preocupado durante a guerra, muito mais com as coisas materiais, então houve um processo aí de diminuição da atividade, mas ele fez o que era correto. Se você vai fazer uma estatística a partir da sua experiência passada, você estende. Que ele possa então ter errado, embora algumas ideias cresceram muito. Hoje a gente vê filmes em tudo quanto é lugar falando de encarnação, de espíritos, como nunca. Embora ainda não da forma como o Espiritismo colocou, não da forma como está bem construído dentro das obras de Allan Kardec. Então, seguindo o que ele diz no capítulo das predições, datar para mim é precipitado, é fazer uma grande precipitação. Eu prefiro não acreditar nas datas, dizer, olha, isso é uma especulação, seja do espírito que fez, seja do indivíduo que fez. Eu acho que ele fez uma especulação e não faz sentido para mim, nenhum de nós tem condição de saber quando essas coisas vão acontecer. Pode ser que demore 100, 200, 500, 1000 anos, pouco importa. O importante é a ideia de que nós vamos chegar lá. O tempo está nas mãos de Deus, não na nossa mão, ok? Cosme, as perguntas da primeira etapa já foram respondidas, e então agora vamos dar continuidade, né, ao tema que o Cosme preparou, e a segunda etapa depois, quem quiser para fazer as perguntas, não precisa levantar e buscar papeleta, só levanta a mão que os colegas aí do GAV e do GAI vão até vocês para levar o lápis e o papel, tá bom? Ok. Eu vou colocar apenas mais algumas questões do texto e abro aí também, se tiver pergunta, avisa, porque a gente vai dar prioridade às perguntas de vocês, porque o texto vocês podem depois fazer a leitura em casa com calma. Li antes a mensagem inicial aí desse espírito, Dr. Barry, e agora ele continua ainda nessa mensagem que vale a pena ler. Diz ele, é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. E foi verdade, floresceu e deu muitos frutos, que foram as obras de Kardec. As centenas, os milhares de grupos espíritas familiares, entre amigos, que surgiram no mundo inteiro na época, foi algo espantoso. Kardec vai dizer que se correspondia com mais de 1000 grupos espíritas, que não eram grupos formalizados, a maioria, embora tivessem muitos grupos formalizados, com o estatuto, com o regimento, mas muitas pessoas tratavam da questão espírita. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Mais para o futuro. Não disse para quando, futuro. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Olha exatamente o que o Espiritismo fez. Kardec vai dizer que o Espiritismo é o maior apoio às religiões,
O espiritismo não é antirreligioso, diz Kardec, ele é antimaterialismo, ele combate o materialismo, mas ele trabalha naquelas bases fundamentais das religiões. Quais são? Deus, a vida futura, a alma, as penas e recompensa. E muitas religiões têm isso como base. Tem outras coisas também, que, como diz Kardec, é uma questão pessoal de cada um. Não compete ao espiritismo entrar nessas questões dogmáticas religiosas, isso é assunto das religiões. Mas ele mata o materialismo fortemente, porque ele apresenta uma ciência da alma muito bem construída. Muito bem construída. Foi a primeira e grande ciência da alma, eu costumo dizer, a primeira e grande psicologia, no seu sentido etimológico, como estudo da alma. Ninguém antes de Kardec fez uma ciência da alma desta maneira, tão bem construída, e nem até agora, não saiu nenhuma, dele é a melhor construída. E que tem essas bases fundamentais, Deus, Espírito, penas e recompensas futuras e tudo mais que vocês conhecem dentro do Espiritismo. Então, o Espiritismo, essas crenças que defendem esse espiritualismo, e as doutrinas espiritualistas em geral, elas vão ter um apoio forte na ciência espírita, porque a ciência espírita prova que nós somos uma alma imortal, e as doutrinas espiritualistas, quaisquer que elas sejam, também tomam esse princípio. Claro que elas compreendem diferentemente o que é a alma, claro que elas têm uma visão confusa do que é a vida da alma após a morte, tudo bem, mas a ideia de que nós somos um ser que sobrevive à morte do corpo e que pensa, as doutrinas espiritualistas vão encontrar no Espiritismo essa base racional bem construída de uma ciência bem feita. Então, o Espiritismo combate fortemente o materialismo, como doutrina filosófica que prega que nós somos um corpo que pensa. Esse é o grande embate do Espiritismo, mostrar que nós não somos um corpo que pensa. Essa é a tese mais importante que a gente tem que insistir nela, porque é exatamente ao contrário, que eu sou apenas um corpo, que me leva fortemente ao egoísmo. É natural. Se eu sou apenas um corpo que pensa que vai morrer amanhã, os outros que se danem. Por que eu vou preocupar com alguém? Ele vai morrer, eu vou também. Eu vou preocupar comigo. O materialismo é a principal causa do egoísmo, a principal, porque ele fomenta as ideias egoístas. Então, o combate do Espiritismo é forte contra essa tese, que é a tese mais importante que nós temos que defender. Nós não somos um corpo que pensa, nós somos uma alma que pensa e que sobrevive à morte do corpo, ponto. Isso que é a essência da visão espiritualista como doutrina, como filosofia. E se a gente se descuida disso, a gente não consegue, como Kardec vai observar, e amanhã eu vou trabalhar um pouco na palestra de manhã, Kardec observa na viagem espírita, para que você possa estimular a prática da caridade, do amor, da abnegação, do desinteresse, nós precisamos de uma crença que nos dê apoio. Claro que tem pessoas que naturalmente são caridosas, bondosas, mas essas são raras. Nós, espíritos imperfeitos, precisamos de argumentos para a gente aprender a conquistar a virtude, a fazer o esforço da conquista da virtude. Isso exige de nós esforço. Tem pessoas que são naturalmente bondosas, que naturalmente fazem o bem, parabéns para elas, já conquistaram isso, mas a maioria de nós precisa usar da razão, do argumento para dizer, eu tenho que mudar, porque eu sou uma alma que pensa, e eu sei as consequências disso para a minha outra existência, para a minha vida futura. Então esse desejo de progresso, para ser estimulado, precisa de uma crença na sobrevivência da alma. Por isso que Kardec mostra nesse discurso extraordinário que ele faz lá na Viagem Espírita de 1862, a importância desta crença, para que a gente consiga estimular a caridade, a prática do bem. Porque o materialista vai dizer para você, para que eu vou fazer o bem em detrimento dos meus interesses? Vai para lá, primeiro eu, vou morrer, você também.
Agora, quando ele sabe, eu sou uma alma que pensa e que sobrevive à mal do corpo, vou continuar a minha existência futura, vou ter que conviver com aqueles que eu prejudiquei, porque as leis naturais que Kardec coloca sobre a vida da alma mostra isso. Eu vou ter que enfrentar essa realidade. A minha felicidade vai depender desse esforço no bem. Aí ele começa a fazer, é melhor eu tomar jeito, né? É melhor eu começar a pensar em mudar o jeito que eu sou, porque eu não sou só um corpo que pensa. Então a importância de que você tenha uma racionalidade sobre a alma, uma racionalidade dada por uma ciência bem construída, e não por uma hipótese filosófica ou mesmo religiosa, mas por uma ciência muito bem construída. E Kardec faz isso nas suas obras. A gente lê as suas obras, vê a racionalidade com que ele apresenta essa ciência espírita, o bom senso, a lógica. Eu digo, quem lê Kardec não resiste a Kardec. Se lê sem preconceito, não resiste. Porque ele escreve muito bem, muito sólido, muito claro. Então a gente precisava essa unificação que o Espiritismo faz. O Espiritismo explica as diversas crenças religiosas, tudo aquilo que a gente conhece das tradições, das culturas antigas, dos textos antigos. É curioso ver na revista Kardec pedir que mandassem para eles textos sobre lendas, textos sobre as culturas, porque você vai perceber naqueles textos antigos, quando você usa a visão espírita, você consegue entender porque na tradição de todos os povos se falavam em espíritos, usando nomes diferentes, se apresentavam fenômenos espíritas, embora não eram reconhecidos assim. Então ele vai mostrando como o Espiritismo permite você ter uma visão muito ampla de todas as culturas humanas, e você vai entender melhor tudo isso que muita gente disse em várias épocas. Então essa é a beleza dessa doutrina. Então ele diz, ditosos que deles aproveitam desde já, tantas penas se pouparão, esses quanto forem os proveitos que deles aufirem. Aproveitemos, gente. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós temos a oportunidade do conhecimento espírita. Isso é extraordinário. Essa oportunidade que não é todo mundo que está tendo. Seja porque não tiveram acesso, seja porque tem um preconceito muito grande, foram educados com preconceitos materialistas ou de outras, para sequer ter interesse nisso. Nós que já sentimos essa necessidade, já conhecemos, agradeçamos muito a Deus por este conhecimento que está aí, à nossa disposição. Então, esse doutor Barry está nos alertando aí da importância e que aquele período em que o Espiritismo ainda se encontra, nesse período de levar para a humanidade uma visão racional e profunda sobre o que verdadeiramente nós somos como alma imortal. Bom, ele vai falar aí desse papel do Espiritismo. Eu vou apenas mais 5 minutinhos abrir para questões. Ele diz assim, olha que coisa, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, quando chegar lá, né, gente? Quando chegar lá. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável, e esta base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto anatematizando-se uns aos outros, alimentando o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Fé nesses princípios. Deus, a alma, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Isso aqui todo mundo com o Espiritismo alcança, porque esse é o papel do Espiritismo, mostrar que aceitar isto é aceitar leis naturais, é acertar a verdade que a ciência espírita pode estabelecer. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros.
Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, qualquer que sejam os cultos e as crenças particulares. A humanidade vai ter que caminhar nessa direção, não tem outro caminho. Como é que nós vamos resolver todo esse antagonismo que hoje estamos acompanhando no Oriente Médio? Quando todos pararem para pensar, espera aí, todos somos filhos do mesmo Deus, desse Deus amor, justiça, as pessoas vão ter que cair a ficha, que não posso agredir o outro porque ele pensa diferente de mim. Nós vamos chegar lá, mas não pense que nós vamos chegar lá de maneira fácil, não. Lembra o que a gente comentou antes, o período de instabilidade, que sabe Deus o que vai acontecer para essa transformação na humanidade como um todo. Como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que fazer a nossa parte. O que vai acontecer, Deus sabe, Deus cuida. O que depende de nós, vamos fazer o que depende de nós, que é o nosso esforço de transformação moral, de divulgar essa doutrina, principalmente com o nosso exemplo diário, com nossa vida, e fazer a divulgação dessas ideias, divulgando as obras de Allan Kardec, porque é o melhor escritor, o mais claro, o mais rico, o mais profundo. Como eu disse, quem ler essas obras vai se convencer. Eu brinco lá na nossa casa espírita, no IDEAC, que a gente é pretensioso. Quando a gente lançou a Kardecpédia, a gente queria lançar para o mundo. Por isso a Kardecpédia já está em vários livros, em 9 idiomas. Está em inglês, em espanhol, em italiano, em alemão, em russo, botamos ultimamente agora em russo, em chinês tradicional, chinês simplificado, porque acreditamos que se o mundo estudar Kardec, ele vai ter as ferramentas necessárias para ter essa fé e poder fazer a sua transformação. Mas sabe Deus quando isso vai acontecer? Não está em nossas mãos fazer previsões com datas. Vamos lá? A pergunta é: estamos em mundo de provas, expiação. Seria correto afirmar que vêm irmãos do mundo primitivos para aprender conosco e ao não se adaptarem, são obrigados a ser retirados? Muito boa questão. Bom, não precisa ser de mundos primitivos, não. Nós que estamos no mundo de provas e expiações. Porque o que diferencia um primitivo do nosso? São os valores morais. Todos aqueles que cultivam o egoísmo, o orgulho, a mágoa, a raiva, o ódio e não conseguem se controlar e constrói sua vida a partir daí, produzindo toda a onda de maldade, estes, se não avançarem, vai chegar o momento que aqui não é lugar para eles. Não interessa se vieram de mundos mais atrasados que a Terra ou se estão já há muito tempo na própria Terra. Pouco importa. O que importa são as qualidades morais. São essas que vão diferenciar as pessoas, não são se elas vieram deste ou daquele mundo, mas as qualidades morais delas. Então pode ser que tenha um espírito que vieram de mundos mais atrasados e que ainda mantém isso, como pode ser que muitos que estão aqui já em mundos de provas e expiações e já vieram de outros mundos de provas e expiações e insistem no mesmo desequilíbrio. Então pode ser esses que não vão ter a oportunidade de continuar aqui no mundo de provas e expiações, só Deus sabe. Mas Kardec vai dizer que muitos espíritos, quando chegam após a morte e quando percebem os erros, muitos acabam se arrependendo e pedindo novas oportunidades para se corrigir, para avançar. O que importa é que todos vão avançar um dia, sejam aqueles que vão continuar aqui, sejam aqueles que irão para outros mundos de provas e expiações, porque todos são filhos de Deus e todos vão chegar um dia a espíritos bons, a espíritos puros. Pode ser que demorem, uns mais que os outros, está acontecendo assim. Pode ser que com o livre-arbítrio o sujeito insista na maldade ainda por milhares de anos. Cedo ou tarde ele vai perceber que não é o caminho para a felicidade.
Então, não importa de onde, se vieram de primitivos, de mundos primitivos, ou se são já habitantes antigos da própria terra. Não importa, o importa é que quem não fizer a própria renovação, quando chegar o tempo em que a maioria já tiver avançado, ele vai ficar destoando dessa maioria, prejudicando e não ajudando e não aprendendo, e pode ser então que este sim seja convidado a não encarnar mais nessas condições novas que o planeta poderá ter, ok? Diante das orientações aqui trazidas por Kardec no tema, qual o papel dos centros espíritas e também o papel de cada um de nós? Muito boa questão. Eu sempre faço, com respeito ao centro espírita, um seguinte raciocínio: quanto tempo um centro espírita fica com uma pessoa dentro da casa, a mesma pessoa, toda semana? Em geral, no máximo umas 2 horas, sei lá, 4. São os grupos de estudos, ok? As pessoas vêm para a casa espírita para estudar, para aprender. Claro, tem aqueles que vêm porque estão sofrendo, querem um passe, querem um diálogo, ok? Mas tem aqueles que vêm para estudar, ok? Bom, estudar 2 horas por semana, 4 horas por semana, é um tempo muito curto. Então eu costumo dizer que, no meu entender, o principal papel da casa espírita é ensinar espiritismo segundo as obras de Allan Kardec, porque não tem tempo para outra coisa. Aliás, a gente que estuda, está aqui o Silvio, outras pessoas, 4 horas por semana, não dá para estudar nada. Eu estudo todos os dias, muitas horas, e ainda sou um ignorante em termos das obras de Kardec. Então eu digo, o principal papel da casa espírita é ensinar espiritismo a partir das obras de Allan Kardec, ponto. Porque é o pouco tempo que ela tem com cada pessoa, não dá para ensinar tudo. E é claro, não vai bastar isso, porque o ensino aqui vai ser mais o que? Provocativo, estimulante, para que ele chegue em casa, pegue os livros e estude. Porque 4 horas por semana é pouco. Você tem 22 livros para estudar. São as 22 obras que Kardec deixou, e mais o catálogo racional, 23. 22 livros de 400 e poucas páginas, todos fundamentais. Kardec, nessa obra última que ele publicou em março de 69, o catálogo racional, ele vai colocar as suas obras, seus 22, como as obras fundamentais do Espiritismo. E ele vai no livro dos médiuns, no capítulo do método, o 3º capítulo, ele vai dizer qual a ordem de estudar as obras dele. Ele coloca lá a Revista Espírita como obra fundamental. São 12 livros de 400 páginas. Muitas questões do livro dos Espíritos ele explica na revista, vários textos, vários fenômenos espíritas, ele explica com detalhes na revista. Então você tem esses livros. Então eu sugiro sempre, para mim, o principal papel da casa espírita é ensinar espiritismo. E para mim, ensinar espiritismo no pouco tempo que se tem, é ensinar a partir das obras de Kardec. Esse é que eu acho que é a grande missão da casa espírita, para que as pessoas, aprendendo o espiritismo, vão ter essa crença aqui agora em Deus, alma e progresso, e vão aqui ter uma ferramenta poderosa para fazer a própria mudança moral, porque esse é o objetivo. Não é estudar para mostrar que sabe. Isso é bobagem. É estudar para viver isso, para botar em prática, no dia a dia, dentro de casa, com a família, no trabalho, na sociedade. Mas ele precisa estudar para ele saber o que fazer, de que maneira se portar, como encarar as dificuldades da vida. A gente vê espírita com medo da morte. Coisa louca. Coisa louca. Que eu nunca entendi desde cedo. Eu uma vez estava no avião ao lado de uma pessoa, e o avião começou ali, a pessoa com medo, você não está com medo? Eu falei, não, se eu tiver que morrer agora, graças a Deus, chegou a minha hora, Deus achou que é bem. A pessoa, mas você não está com medo? Eu falei, medo da morte? Uma morte não existe. Ele ficou meio assustado, não entendeu bem o que eu falei.
Mas a gente precisa mergulhar, e essa casa espírita tem como missão, aliás, não é só eu que digo isso não, Allan Kardec, na Revista Espírita, e depois também tem um artigo, uma proposta, quando ele fala do Caixa Geral do Espiritismo, ele diz isso, o principal papel da casa espírita é o ensino do Espiritismo. Porque esse indivíduo que aprendeu o Espiritismo vai ser multiplicador. Claro que em alguns contextos a gente ajuda alguém com deficiência, com um problema no corpo, com dificuldade. Mas esse é um papel secundário. O papel principal é o ensino do Espiritismo. Porque é o espírita renovado que vai ser um melhor empresário, um melhor homem público, um melhor participante na sociedade, um melhor pai de família, uma melhor mãe de família. É ele que vai mudar o ambiente que ele vive, a partir do conhecimento espírita. Então esta é a principal tarefa do Espiritismo. Na casa espírita, no meu entender, que a casa espírita se concentre nisso. Vamos ensinar o Espiritismo. E como eu tenho pouco tempo com as pessoas, porque elas não podem vir aqui mais do que 2, 4 horas por semana, eu vou me concentrar no essencial, no mais simples, no mais claro, no mais lúcido, que está nas obras de Allan Kardec. Aí o indivíduo, depois que leu as obras, estudou, compreendeu, ele está preparado para ler o que ele quiser, a escolha dele. Mas ele não poderá alegar que não conheceu o Espiritismo bem construído. Ele conheceu. Agora, ele tem a liberdade de ler, de estudar o que ele quer, de fazer as reflexões que ele deseja, mas ele agora tem os fundamentos a partir do qual seus estudos poderão ser feitos, sua reflexão poderá ser feita. Então, eu tenho dito isso várias vezes, vamos nos concentrar nisso, né? Vamos nos concentrar em ensinar as obras de Allan Kardec, porque a gente tem muito pouco tempo com os espíritos. Estamos aqui, vamos ficar aqui só 2h30. Não deu tempo nem de ler muitas frases do texto. Então, no meu entender, esse é o principal papel da casa espírita. Mas você perguntou agora o papel nosso de espíritas, né? Aí a questão é mais interessante ainda, porque o que nos cabe como espíritas? Viver esse Espiritismo. Para viver eu tenho que estudar, tenho que compreender. Senão a gente tem uma visão equivocada. Eu preciso ter clareza para que eu possa ter elementos mentais adequados para fazer o esforço. Por exemplo, está um exemplo que eu cito sempre. A gente nunca deu bola e não tem muito prestado muita atenção, por exemplo, no papel do anjo guardião. Eu que percorro esse Brasil e o mundo, é muito curioso como o anjo guardião foi tão pouco trabalhado na casa espírita. Bom, é só para perguntar aqui, vocês não precisam dizer quantos que participam de reuniões mediúnicas ou quantos são médios que evocam regularmente o seu anjo guardião. Não precisam responder, é só pensar. Quantos aqui dormem orando ao seu anjo guardião? Acordam orando ao seu anjo guardião? E a gente não estudou a teoria dos anjos guardiães que está no Livro dos Espíritos, onde São Luís e Santo Agostinho nos diz que essa é a missão deles, nos ajudar. Que ele diz, não nos canseis com as suas perguntas, perguntem, chamem, peçam. Eu peço ao meu anjo de guarda, que já não aguento mais, lá vem um come pedir de novo. Eu peço de manhã, eu peço à noite, eu peço quando estou estudando. Está lá, é uma lei natural. Nem nos cárceres, nem nas prisões, nem nos lugares de devassidão estareis sós. Eles nos acompanham, são os nossos melhores amigos. Olha que coisa incrível. E foi nos dado por Deus, é uma lei de Deus, a lei do anjo guardião. E a gente não usa,
porque não estudamos direito. Na hora que você tem uma dificuldade qualquer para enfrentar um ciúme, uma raiva, o que diz isso? Ore ao seu anjo guardião. Porque aí Santo Agostinho, no Evangelho, vai dizer: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que frase incrível. Você está aqui com raiva, com ciúme, com inveja, com tristeza profunda, com revolta, ore. Você vai perceber que esse anjo guardião vai lhe ajudar, essa paixão vai diminuir, e você vai conseguir raciocinar, e vai ouvir a sugestão dele, porque vai dizer Santo Agostinho, nessa mesma mensagem, sobre o anjo guardião, que para ouvir o anjo guardião, todos somos médiuns. Todos somos médiuns para ouvir o nosso anjo guardião. E por isso eu digo, Kardec tem dois conceitos de médium: o médium no sentido comum aí, ou geral, que é o psicógrafo, o psicofônico, o vidente. Nem todo mundo é, porque é uma propriedade do organismo, orgânica. Agora, para fazer essa interação com o nosso anjo guardião, diz, todos somos médios. Kardec vai dizer isso no livro dos médios, ao tratar da mediunidade e inspiração. Santo Agostinho e São Luís vão dizer isto nesta mensagem de O Livro dos Espíritos. Então, mas eu não sou médium. Todos somos para fazer esse diálogo. E a gente vai aprendendo a ouvir nesse diálogo. É impressionante. Então, quando a gente conhece, a gente vai botando em prática essas recomendações. Ore, peça a Deus. Não foi à toa que eu coloco no meu livro As Leis Naturais, que Kardec começa apresentando a lei da adoração. Por que ele começa pela lei da adoração? Porque é a grande ferramenta para você botar em prática as outras leis. Que quando você aprende a adorar a Deus, a inspiração vem, o conselho vem, a ajuda vem para que você bote em prática as leis morais, porque é a missão deles, diz esses dois espíritos em O Livro dos Espíritos. Então veja, quando a gente conhece, estuda e começa a botar em prática, a gente vai ver como a gente se renova, sente mais feliz, mais animado, menos indignado com os conflitos do mundo, encara as dificuldades do mundo com mais tranquilidade, com mais otimismo, porque na pior das hipóteses, o máximo que pode acontecer com você é o quê? Morrer. Morrer, graças a Deus. Vai acontecer uma guerra, uma grande guerra, vai fazer isso, mas se cair uma bomba onde você está, graças a Deus, não tem nenhuma bomba que destrói a alma, nem o perispírito. Então você se tranquiliza. Então o espírita tem o dever de, ao estudar essa doutrina, botar em prática os seus ensinamentos, e ele vai perceber o quanto ele cresce, o quanto ele se solidifica, enquanto ele enfrenta as doenças da vida, as dificuldades que todos vamos passar. Todos, sem exceção. Porque o corpo físico adoece, provoca dores, dificuldades, e você vai dizendo, graças a Deus, Senhor, você vai aprendendo a usar a virtude da resignação, que no dizer do espírito Lázaro é o consentimento do coração. Diante das dores, das dificuldades, é o coração que diz, sim, Senhor. A razão pode dizer de boca para fora, né? Você pode dizer, não, sim, Senhor, mas lá dentro você está sentindo o contrário. Você tem que botar esse sim, Senhor, sentindo, sim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Imagina, diante da dor, da dificuldade, você tem forças para dizer, Senhor, seja feita a vossa vontade, sorrindo, porque é o seu coração que está dizendo, não é apenas a sua razão. Então, esse espiritismo vai nos renovando, vai nos mostrando uma visão de vida diferente, você vai olhar para o mundo diferente. Allan Kardec vai no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente encerrar, num item notável chamado ponto de vista, explicando como o Espiritismo faz a gente ter um ponto de vista totalmente diferente sobre a vida. Você olha o mundo de uma forma diferente. Você olha para você diferente. Eu costumo dizer que quando eu olho no espelho, eu agradeço a Deus, porque eu digo assim, Senhor, eu estou piorando a cada dia que passa. Basta olhar no espelho, né?
Não tem jeito, o corpo está piorando. É ou não é verdade? Pode tentar esticar daqui, esticar daquele lá, bota botox daqui, bota aquilo lá, mas nós estamos fisicamente morrendo todos os dias. A ciência diz isso. Todos os dias estamos morrendo e piorando. Mas aí quando eu olho no espelho, eu falo, graças a Deus, Senhor, eu não sou esse corpo. Com o Espiritismo eu tenho certeza que sou uma alma imortal. E aí você sorri, ô corpinho, ainda bem que você ainda está aguentando para eu aprender um pouco mais. Mas aí você vai tendo uma visão diferente da vida, das condições de vida social, dos embates que nós estamos vivendo na sociedade. Olha os conflitos que estão aí eminentes, estão acontecendo. Você olha para a vida de uma forma diferente e você diz, Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade. É por isso que eu costumo dizer, a gente precisa estudar Kardec, para compreender Kardec, e acima de tudo, para viver Kardec. Porque viver Kardec é viver o ensinamento de Jesus na sua pureza. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Cosme, muito obrigada mesmo. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Carlos, da USE e demais dirigentes de casas espíritas que estão aqui conosco. Gratidão a vocês por participarem desse momento especial conosco. Tá?